Depois de 6 horas de viagem, chegamos ao nosso destino. Li bastante torturado no ônibus, então vou começar aqui a dar a minha primeira impressão da primeira parte. Esse livro é dividido em 3 partes. Vou falar aqui, primeiramente, da primeira parte. Bom, Torturado fala de uma família que vive em Água Negra. É uma fazenda que fica ali na região da Chapada Diamantina, na Bahia. No início, nós temos aqui a apresentação dos personagens e dessa localidade. Nós temos o Zeca Chapéu Grande, que é o patriarca da família e ele é uma espécie de líder espiritual. Temos a Salu, né, a Salustiana, que é a mãe da família. Donana, que é a avó da família. Essa Donana, ela tem um quê de mistério, ela guarda ali uma mala, guarda ali um punhal dentro de uma mala. A Donana, ela tem esse tom misterioso. E eles vivem em terras de outros donos. Eles vivem ali de favores nessa fazenda, eles não têm direito àquilo que eles plantam. Os donos só chegam lá para dar ordens, os donos só chegam lá para lembrá-los de que eles são donos da fazenda, que eles estão ali apenas de favores. Eles plantam, colhem e o que eles recebem em troca é apenas a moradia, sendo que essa moradia também ela tem algumas condições. Você não pode fazer casas de tijolos, né? Não pode fazer nenhum tipo de casa que demonstre ali uma moradia efetiva. Tem que ser uma moradia temporária. Agora se concentra nas irmãs Bibiana e Belonísia. Temos 3 partes, 3 narradoras, e a primeira narradora é a Bibiana, que foi a parte que eu já comecei a ler. Logo no episódio inicial, nós temos uma cena bastante instigante. Temos Bibiana e Belonísia brincando ali pela casa, e aí elas decidem finalmente tirar um mistério da cabeça, que é saber o que tem dentro de uma mala da avó Donana. Então elas abrem essa mala e vê o punhal, um punhal coberto ali de alguns panos, e aí elas querem saber por que, que aquele punhal está ali guardado. Esse punhal exerce um fascínio pelos personagens. Primeiro pela Donana, né? Porque ela guarda esse punhal, então tem algum mistério ali em relação a ele que o leitor ainda não sabe. Também esse punhal mostra fascínio pelas próprias meninas. Elas abrem a faca, elas começam a cheirar, a ver, a tocar, inclusive a colocar na boca, querem saber até o gosto. Tem algum mistério aí em relação a ele. Essa atitude que elas têm de colocar na boca culmina em um acidente aqui no começo da narrativa, que é o corte da língua de uma das meninas. Uma tem apenas um corte mais simples e a outra realmente tem a língua decepada por esse punhal. Eu vou ter que mudar de lugar porque começou a chover muito forte. Eu estou começando a me molhar porque eu tinha escolhido esse cenário aqui. Esse acidente vai culminar na ligação entre Belonísia e Bibiana, porque como uma não consegue falar, a outra terá que traduzir. Então tem toda uma questão de sensação, de sensibilidade que uma tem que ter em relação à outra. Elas desenvolvem uma espécie de código para que uma entenda a outra mesmo sem necessariamente envolver o trabalho verbal. Depois disso começa a ambientação na narrativa. É nos apresentado esse pai patriarca, que é o líder espiritual, ele recebe o que a narrativa chama aqui de encantado, que é uma espécie de espírito que aparecem ali nas manifestações religiosas, que aqui é a brincadeira de Jaré. E aí eles recebem esses encantados e eles ajudam a organizar aquela sociedade. Por isso que esse pai é um líder espiritual. Essa ambientação acontece em 2 planos. Nós temos essa ambientação mais simples, que a própria narradora nos traz, mas nós temos uma ambientação mais complexa, que eu acho que isso se dá porque, pelo que eu pesquisei, o autor é geógrafo. Então, há meio que digressões. Eu não vou chamar de digressões porque elas são mais curtas, mas há certas pausas nas tramas para que a geografia do lugar seja ressaltada. Vou colocar aqui até do lado aqui na edição para vocês verem como acontecem essas pausas na trama para que essa parte do espaço do rural apareça com mais forte. Eles vão falar sobre o azeite de dendê, sobre a extração do buriti e de outras formas de sustento que tem a ver com a fauna e com a flora.
Como essa parte é mais de apresentação, o leitor sente falta ali de uma trama, de uma sequência narrativa mais forte. Mas isso acaba sendo suprido porque a narradora mostra ali não só essa família central, mas os conflitos de outras famílias secundárias, né? Por exemplo, tem a questão aqui de uma família vizinha, porque ali se trata de várias famílias, são várias colônias, várias células, digamos assim, de famílias que trabalham para o mesmo dono. Então, sempre quando se junta uma família se casa, tem filho, fica claro ali que é mais uma célula, mais uma colônia de famílias que irão ali prestar serviço nesse local. Crispina e Crispiana. Uma é noiva e acaba pegando no flagra esse noivo com a sua irmã gêmea. Isso faz com que ela tenha ali um trauma, faz com que ela corra pelas matas, ela fica perturbada e é esse líder espiritual, patriarca, que ajuda a recuperar a sua consciência. Então, o narrador, embora não tenha ali um conflito central até o momento, mas ele vai apresentando o mundo de Torturado, mostrando os conflitos também das famílias vizinhas. Belonísia e Bibiana se apaixonam ali pelo mesmo cara, um carinha chamado Severo. Ele chega junto com a sua família para também prestar serviço para o mesmo dono daquelas terras. E aí elas duas nutrem o mesmo sentimento por Severo. E de início, quem se envolve com ele é Belonísia. Bibiana flagra eles dois debaixo de um buzeiro e aí ela vai denunciar para a mãe acaba batendo em Belonísia. Isso faz com que haja ali uma quebra de elo das duas. Acabei de falar que elas duas eram muito ligadas, mas isso começa a ser quebrado. Depois de um tempo, elas começam a se aproximar novamente, até que a mãe da família aqui acaba ficando doente e é Belonísia que cuida dela. Enquanto isso, tem toda uma rotina de trabalho. Então elas têm que continuar plantando, comprando mantimentos. E aí, quem fica responsável por essa rotina é Bibiana. Nisso, ela acaba se aproximando de Severo, porque eles se encontram ali, escondidos, e acaba nascendo ali uma nova paixão. Isso vai culminar em Bibiana grávida, tendo que fugir de Água Negra por conta disso. Ela não quer causar desonra à família, toda essa questão. E Belonise descobre que ela vai fugir. Só que Belonísia, ela não denuncia Bibiana. Então, há uma ciclicidade aqui na narrativa, só que ela não faz a mesma coisa que Bibiana fez com ela. E a primeira parte se encerra. A primeira parte se chama Fio de Corte, porque por conta daquele acidente que uma delas perde a língua, né? O corte. Isso permite que elas criem um elo entre elas duas e esse elo é cortado depois. Então eu entendi que fio de corte quer dizer isso. Tanto esse corte da língua que fez com que elas ficassem unidas, quanto o corte dessa ligação que acontece mais à frente. Agora vamos falar de alguns pontos em relação à escrita da trama. O autor dá um jeito aqui de brincar com o leitor no quesito de a gente não saber de cara quem é que perdeu a língua, se foi a Bibiana ou foi a Belonísia. A priori, eu pensei que tinha sido a Belonísia, porque dá uma ideia aqui de dependência maior dela em relação à Bibiana, que é quem narra a primeira parte da história. Só que a própria Bibiana, em alguns momentos dessa primeira parte da narrativa, ela vai falar que ela teve que gesticular demais. Por exemplo, quando ela fica com medo de fugir de Água Negra, ela vai lá onde Severo, ela narra que teve que se expressar muito, teve que gesticular muito, teve que melhorar as suas expressões para que ele realmente entendesse o medo dela de estar grávida. Então, fica esse jogo. Foi que perdeu a língua? Foi Bibiana ou foi Belonísia? Isso só vai ficar claro bem no finalzinho dessa primeira parte. Eu achei uma forma interessante do autor prender-nos ali a história. E aí seguimos aqui falando da escrita. Muita gente falou que é um livro mal escrito, que Torturado é mal escrito. Então eu já fui com aquele receio de Tudo é Rio. Temos aqui um vídeo de Tudo é Rio, em que acho sim, Tudo é Rio é um livro mal escrito, forçado, ele tenta ser poético de uma forma que para mim não funcionou, mas como eles têm ali um público um pouquinho parecido, eu fui com essa noção. Mas não, Torturado, ele é um livro de escrita consciente. Ele não tenta ser poético, aquela coisa toda. Não, ele é um livro simples. Ele traça muitas comparações interessantes
entre a ruralidade, a terra, o ar, o chão, o barro. É um livro que você percebe um tom narrativo. Se tem uma cor que se sobressai aqui, é essa cor do barro, do tom árido, da terra. Para mim, é um livro muito bem ambientado e muito bem atmosférico, porque dá para sentir esse apreço que os personagens têm pela natureza, os costumes deles ficam muito claros em relação ao que é natural, por isso que o nome é Torturado, né? Então, tem toda uma questão aqui com essa sinestesia que é muito importante para a criação da ambientação de uma narrativa. Muita gente que não gostou desse livro fala também que ele é um livro mal escrito porque o autor trouxe três narradores que falam da mesma forma. Na primeira narração, nós temos aqui uma narrativa mais calma, mais de apresentação. A narradora se detém em nos apresentar o mundo de Torto Arado. Então, é aquela narrativa mais calma. O tom narrativo é de calma, de apresentação, como se alguém estivesse ali sentando, passou um café para nos contar uma história com os seus costumes, suas tradições. Então, eu senti uma narrativa mais calma, mesmo aqueles momentos em que há uma tensão, a criação de uma tensão conta de um ponto de vista muito calmo. Por exemplo, mesmo quando a narradora descobre que está grávida, mesmo que há ali um pequeno frenesi de pensamentos na narrativa, diante desse dilema, eu conto, eu não conto, o que, que eu faço, vou embora, mesmo assim eu senti essa calma nela. Isso também se dá no começo da narrativa, quando ela vai falar sobre o episódio do corte da língua. Inclusive, eu fiquei até, nas primeiras páginas, eu fiquei assim, rapaz, isso é pouco crível, porque como é que alguém acabou de perder a língua e essa narrativa está muito calma desse jeito. Achei ali um pouco inverossímil nessa parte. Só que eu acho que é uma característica forte da rememoração. Ela está rememorando e aí ela não denotou esse desespero delas. Quem entra em desespero na hora do corte da língua são os pais, os tios, enfim, toda aquela comunidade fica assustada, assustadora, fica desesperadas. Mas as duas, elas só ficam em choque e pronto, perdi a língua. Achei meio estranha essa parte. Então, tirando isso, é um livro que eu acredito que ele tem sim um estilo. A Maveira Júnior tem sim um estilo. Eu concordo com aquela autora, com a crítica que diz que ele não tem estilo, que é uma história sem estética, sem estilo. Eu não concordo. Eu acredito que tem sim um estilo próprio. Esse estilo próprio é essa narrativa sinestésica do rural, do campo, em que nos mostra o cheiro, as cores, os gostos, os tatos desses ambientes que são mais rurais. Para mim isso ficou bem claro, então eu não concordo que ele não tenha um estilo. Agora eu vou continuar aqui para a segunda parte da narrativa, e aí vou ter uma perspectiva melhor para falar se as narradoras são iguais, vou ter uma ideia melhor. Eu estou aqui bem no interior do Maranhão, por isso que vocês veem aí esse ambiente totalmente rural, combinando com a narrativa que eu estou lendo no momento. Também estou aqui em uma casa de vó, uma casa de matriarca, né? De uma família, aquela estante mais antiga, tudo isso está favorecendo muito a experiência com esse vlog. Então vou ler aqui a segunda parte e aí eu volto para a gente conversar sobre ela. Esqueci de comentar algo muito importante na narrativa, é que esse Severo ele tem toda uma filosofia de vida muito diferente dos demais personagens. Os demais personagens são mais passivos, no sentido de estarem lá naquela situação difícil e que os chefes acabam subjugando. O mais Severo, ele tem uma visão de crescimento, ele já tem uma visão ali de enfrentar, ele é um rebelde nesse sentido, ele já quer sair dali, ele quer ter o seu sustento próprio e provavelmente depois voltar e resgatar essas pessoas. Ele tem um senso de justiça e também de redentor. É por isso também que a personagem Bibiana se apaixona por ele, porque ela também tem esse tom ali de não se conformar com aquela situação. Então, o leitor já desconfia que não é só uma historinha de amor rural, que duas meninas se apaixonam por um mesmo cara e aquele tem atenção entre elas. Não. Dá para perceber que vai vir um conflito muito grande, porque o tom de narrativa é desse lamento pela forma com que esses personagens são subjugados. Provavelmente ainda virá
ali o embate com os donos das terras, e provavelmente é Severo que vai liderar essa, digamos que, revolução na narrativa. E aí fica muito claro o tom social. Esse livro ele é conhecido pelo tom social com que ele traz, trata aí dessa situação análoga à escravidão, desses personagens aí de uma luta de classes diferentes. Então, o leitor já percebe que isso vai aparecer. A grande questão é como é que o narrador vai se portar diante disso, como é que o autor vai nos trazer essa história, se vai ser aquele tom muito panfletário, não, e aí eu vou trazer aqui a minha experiência de leitura. Não é que ele bota o dinheiro no bolso, o depósito dele é a jeca do lado. Pau é grande. Não, é porque vai folhando, papai. Esse cachorrinho mesmo. E aí, pessoal, comecei a segunda parte de Torto Arado. Essa segunda parte se chama Torto Arado, e aí nós descobrimos por que o livro tem esse nome. É uma referência ao episódio que aconteceu lá em que uma das meninas perdeu a língua. E aí ela fala que antes do acidente ela tinha um encanto pela palavra arado, porque o Zeca Chapéu Grande, o patriarca da família, e também um líder espiritual, sempre falava essa palavra: vou aradar a terra, temos arado, e ela gostava de repetir essa palavra. Após o incidente, ela tenta reproduzir essa palavra, mas não consegue, fica sempre no campo do torto. Ela falava a palavra de forma torta, de forma incompleta, imperfeita, e aí por isso que o título é esse. Claro, isso no sentido mais literal. Também tem outros significados, outras metáforas que tem a ver com a lida, com a labuta. Em relação ao que as pessoas falam, que seria ali um defeito narrativo, de quando o romance polifônico ele tem várias narradoras ou narradores, cada um tem que falar de uma forma. E aí muitas pessoas dizem que Torto Arado tem 3 narradoras, mas elas falam da mesma forma. Até agora eu conheci 2 narradoras e eu não concordo totalmente com isso. Narradora mais sensível, mais amistosa, uma escrita uma narração mais calma e feminina, digamos assim. Já a Belonísia, ela é mais ressentida, a escrita dela é mais ressentida, ela denota ali os traumas que ela sofreu, até porque por conta do incidente da língua. Então ela é mais bruta, digamos assim, e ela mesma se vê assim. Ela fala que ela tem menos disposição para os estudos. E essa segunda parte ela é bem política, acho que o pessoal conhece mais por conta dessa segunda parte. Primeiro vai focar bastante a Belonísia, como ela se virava depois que Bibiana saiu, como que os anseios da mocidade, né, chegaram também para ela, mesmo que ela não pudesse exteriorizar isso com palavras, como os outros. Então, ela sentiu vontade de casar, de também ter uma vida fora ali da casa dos pais dela. E aí chega um cara chamado Tobias. Ela se envolve com esse cara pede a mão dela e eles se casam. E eles se juntam. Só que aí, esse Tobias, ele é muito machista, ele bebe muito. E aí todo aquele conto de fadas, digamos assim, desmoronou. E aí ela sofre bastante. Muitas violências psicológicas, digamos assim, no convívio com ele. E o tom é tanto de quebra de expectativa quanto de um conformismo. Ela meio que diz, é meio que eu mereço isso, é meio que eu já esperava isso. É um homem não vai agir com calma, um homem não vai pedir desculpas, um homem não vai pedir por favor, um homem não vai agradecer. Essa é a perspectiva que ela tem, que é consonante à perspectiva dos outros homens daquela região. Ela fala que as únicas exceções são o pai
em relação à mãe dele e também severo em relação à sua irmã. O resto do Homem Tudo é igual aqui para eles e tem esse tom político. A essa altura da narrativa, você que gosta de uma literatura mais linear e clássica já está sentindo falta de algo muito importante para nós nessa trama. Mas eu vou deixar as coisas acontecerem mais na narrativa para eu chegar a um veredito. Fechado esse arco de Belonísia com Tobias, começa o arco que tem a ver com outra questão política, que é a violência doméstica. Perto de Belonísia mora Maria Cabocla, que é uma mulher que se envolve aí com outro trabalhador da fazenda Água Negra, e esse trabalhador também é alcoólatra e bate nela, e é um arco só sobre violência doméstica. A própria Belonísia ajuda Maria Cabocla. Como eu falei, Belonísia, ela é mais bruta, ela é muito dada ao trabalho, ela trabalha muito, ela trabalha igual a um homem. Tem toda uma cena de enfrentamento desse cara com a própria Belonísia, e aí encerra esse arco. Inicia-se outro arco com viés político, que é a questão das terras, porque os donos das terras envelhecem, os filhos começam a visitar as terras, só que esses filhos não têm apreço por continuar aquele negócio. Então começa ali uma questão de como aquelas terras vão ficar, se as pessoas que estão ali têm que sair para outra localidade, se elas têm que perder as suas casas de taipa que foram construídas. Essa parte é o coração do livro em termos políticos, digamos assim. Eu estou quase finalizando essa parte. Quando eu finalizar, eu vou voltar aqui para conversar sobre isso. No fim da segunda parte, nós temos ali mais um arco político, dessa vez o centro é o diamante, em que nós temos toda aquela dicotomia dos ricos, poderosos, buscando diamantes, a ganância humana, em detrimento daqueles povos que são originários, que já se encontram ali, que cultivam a terra e que não se importam com essa questão do capital. Nós temos também um foco na história de Donana, que é a avó de toda aquela família, uma das matriarcas, e eu confesso que essa parte é bem arrastada, junto com toda a sua história com o Zeca Chapéu Grande. Provavelmente, quem teve muita curiosidade, se apegou muito a esses personagens, vai gostar dessa parte. Eu, particularmente, achei muito arrastada, acho que é porque não foi o centro da minha curiosidade na narrativa. No final da narrativa volta outro arco político, que na verdade é uma retomada de um que já tinha iniciado, que é toda a questão da posse das terras. Afinal de contas, aquele povo agora reside há muito tempo naqueles locais e eles ficam ali falando sobre os direitos que eles têm àquela terra. Isso culmina em brigas com os proprietários e com os capatazes dos proprietários, e acaba acontecendo algo aqui com Severo. E aí inicia a terceira parte. A terceira parte ela é narrada por uma encantada. Eu tinha falado que, em relação à crítica que as pessoas fazem à mudança, a uma falta de mudança no tom da narrativa, porque eu conhecia a primeira parte, né, narrada ali por uma personagem, a Bibiana, e a segunda parte narrada pela Belonísia. Embora não haja algo linguisticamente palpável que deixe claramente a diferença entre o tom de Bibiana e de Belonísia, quanto à primeira parte foca uma coisa em termos de conteúdo, e não de forma, né, e não de escrita, nós temos ali outra parte da narrativa sendo focada, um tom mais bruto de Belonísia. Isso eu expliquei para vocês anteriormente. Só que em termos linguísticos, eu não sentia essa diferença entre uma e outra. O que fica evidente é o conteúdo que cada narração foca, e também porque uma é mais sensível e a outra é mais bruta. Em relação a essa segunda parte, primeiro, eu achei um aspecto positivo da escolha, porque
eu achei inovador do ponto de vista da curiosidade humana. Nós sabemos que toda essa questão dos espíritos, essa religião aqui do Jaré e todas as formas místicas é algo que o ser humano sempre tem curiosidade. E o narrador, quando intenciona dar voz a um espírito para narrar uma história, não deixa de ser algo inovador. Na minha opinião, isso não foi bem aproveitado. Porque aqui quando nós percebemos que é um espírito que vai contar a narrativa, o leitor fica curioso para saber algumas nuances da religião, de como esses espíritos se manifestam, e eu acredito que ficou superficial. Uma crítica também que agora eu concordo em relação ao tom da narrativa é que nessa parte, na minha opinião, o autor se perde em relação a quem é que narra essa história. Porque eu acredito que todo mundo que fez essa crítica também vê dessa forma, que quando nós temos uma narração alternada, que não deixa de ser aí algo muito usado pelos escritores contemporâneos, tem que ter um tom-chave entre um e outro para que o leitor não esqueça quem é que está narrando e não confunda com um tipo de narrador qualquer, um narrador onisciente. E eu acredito que isso não aconteceu aqui. Nas duas primeiras partes dá para sentir sim uma diferença, como eu expliquei. Agora, na segunda, ela até começa bem, percebemos ali um tom de hierarquia. Ela vai falando que dá a entender que ela é mais sublime, digamos assim, mais transcendente que os homens, mas ela foca muito no fato dela estar sem habitação, porque ela chama aqui de cavalo, né? O cavalo dela morreu, então ela vai lamentando essa mudança que ocorreu com o passar do tempo, das pessoas não cultuarem mais. Depois isso é substituído, quando ela começa a narrar outras coisas, fica parecendo um narrador qualquer, só um narrador onisciente. Não dá para sentir um tom místico, uma coisa que o leitor buscava tanto. Na minha opinião, é isso que o leitor busca quando ele chega nessa parte dessa narradora encantada. Mas é só uma narrativa que ali fica no campo do normal, e aí fica parecendo que há uma alternância de narradores. Parece que ela começa narrando essa encantada, mas depois vira um narrador muito comum e se parece muito com as narrativas anteriores. Então, antes eu não tinha sentido tanto essa crítica, mas agora, no final da narrativa, eu sinto com mais facilidade. Nós temos também outros arcos políticos. Primeiro é um em que há uma crítica às igrejas evangélicas. E aqui, eu achei interessante aqui que, querendo ou não, uma encantada que fale sobre isso vai ser uma narrativa tendenciosa. Porém, a própria narradora, ela não fala sobre isso. Ela dá voz às personagens, aqui o escritor por usar as aspas, e não é a encantada que narra sobre essas igrejas evangélicas, a evangelização e tudo isso nas terras de Água Negra. São os próprios personagens que vão falar na questão de que essa igreja favoreceu a escravidão. Parece que o autor quis manter a narrativa ali menos tendenciosa quando a própria narradora não fala aquilo, e sim os personagens. Eu senti isso, posso estar enganado. E aquele conflito volta, aquele conflito das terras e em relação aos proprietários, volta aqui. Há algumas reuniões, assembleias. Para voltar nessa parte, o tom fica extremamente político e não literário. É como se houvesse realmente uma alternância do aspecto literário e o aspecto político. Dá para sentir uma diferença muito brusca em relação às duas. E aí, para mim, não foi uma intenção do autor alternar uma voz lírica e uma voz política. É tudo misturado. E aí acaba ficando estranho, porque há um tom brusco. Em um momento nós temos aqui um tom muito sentimental em relação à terra e as comparações que há entre os elementos naturais, em outro parece mais um manifesto político. Eu entendo que em alguma medida essa foi a intenção do autor, né? E também atingir um público que apadrinha muito essa obra. No final, Salu constrói uma casa de tijolos, uma ideia de resistência, e a última frase é aquela frase que ali teve a intenção de encerrar com chave de ouro, vence quem é mais forte. Então, para mim,
ficou essa frase ecoando justamente para o leitor pensar quem foi que ganhou aquela batalha. Vence quem é mais forte no sentido da resistência, de que eles a partir de agora vão sim fazer casas de tijolos, vão lutar pelas suas terras, vão lutar para ficar nessas terras e toda essa questão. Ou então, para quem é pessimista, vai pensar, vence quem é mais forte no sentido dos proprietários agir, já que eles têm toda ali um aparato, força bruta, digamos assim, do lado deles. Bom, em relação ao meu posicionamento final aqui sobre Torto Arado, eu acredito que, sim, é uma narrativa que tem um estilo do autor. Esse estilo, para mim, ficou claro na forma como ele aproveitou alguns elementos naturais. Falei isso no início do vídeo. Ele faz algumas comparações com a terra, com o ar, e isso dá um estilo para ele, querendo ou não. Esse estilo também é fomentado pela forma política da narrativa. Ele quer embrenhar as discussões políticas na narrativa, e isso é uma escolha do autor e também do público que ele quer agradar. Fica claro aqui a quem esse público se dirige, e isso não é um ponto negativo. Sabemos que os escritores escrevem para o seu público-alvo. Em relação à escrita, eu achei uma escrita simples, não é aquela escrita lírica, poética. Temos alguns pontos em que isso aparece, só que isso não detém toda a narrativa. É como se realmente houvesse uma alternância. Em alguns poucos pontos, essa escrita é mais poética, e na maioria da narrativa ela é muito simples, beirando ali a um discurso mais objetivo, mais político mesmo. Eu achei que o fato da narração trazer ali uma entidade é inovador, porém acredito que isso ficou de forma superficial e não foi bem aproveitado, e ainda houve ali alguns pontos em que não parecia ser uma entidade no sentido místico que estava narrando, e sim um narrador normal. Então, para mim, é uma narrativa simples em termos de escrita, e não estou falando isso como um defeito. Como eu falei, as narrativas contemporâneas desse autor e também dos autores que são festejados pelo mesmo público são muito parecidas. Então, ela não tem a intenção de ser bem escrita no sentido de uma inovação artística. Não, ela quer alternar aqui um pouco de liricidade à questão política. Senti também que no início da narrativa nós temos uma liricidade maior com a apresentação do mundo de Torto Arado, mas que isso vai se perdendo aos poucos na narrativa e vai virando mais um manifesto político. E eu não sei se isso foi uma intenção do autor, já que é como se os personagens no início fossem mais ingênuos. Isso foi mudando ao longo do tempo, até porque o Severo fica a cargo aí de ser o personagem que vai dando consciência a eles. Então, parece que quanto mais a trama se desenvolve, mais consciência política eles têm, e talvez seja por isso que o livro vai se tornando um manifesto político. Para mim, faltou uma sequência na trama, aquela sequência clássica de um conflito mais elaborado e uma história central, para que outras histórias sejam alternadas durante a narrativa. E aí, para mim, ficou parecendo aqui que a única história central é essa história das terras dos proprietários com os povos que cultivaram aquelas terras. Como no final esse conflito não foi resolvido de uma forma clara, ficou ali, acho que aberto, na minha opinião. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. E aí eu acho que faltou esse enredo maior. Eu acredito que é muito interessante quando nós vamos observando um enredo maior durante toda a narrativa, sobretudo quando estamos falando de uma narração alternada. E aí o autor ele permite que esses narradores tenham voz para cada um ter uma perspectiva sobre aquele fato geral. A minha impressão que deu aqui é que cada narrador aqui vai se repetindo, ele vai preenchendo aqui algumas lacunas no tempo, porque aqui também há uma volta e uma ida no tempo constantemente, mas que não ficou clara essa trama geral, que eu acredito que muita gente busca isso. Para mim é uma narrativa interessante, tem sim os pontos interessantes, mas que não é esse fenômeno todo como uma escrita literária. Fizeram uns 2 postos de gasolina a mais agora lá. Então a indicação é para quem gosta daquela escrita mais política mesmo, tem um público aqui mais específico, quem gosta de narrativa mais simples, aquela narrativa mais contemporânea,
que faz você conhecer outras culturas. E eu achei interessante também essa parte do livro, que permite você conhecer outras culturas. É um livro de muita riqueza cultural. Então esse foi o meu vlog de Torto Arado. Também mostrei aqui algumas belezas dessa parte aqui do Maranhão, bela vista do Maranhão. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui a indicação ou a não indicação de Torto Arado, fica aí a seu critério. E também coloquem nos comentários quais as experiências de vocês em relação a esse livro. Até o próximo livro ou até o próximo vídeo do Patos e Mimese.